Uma pergunta que fica é na hora que eu faço uma system call para ler e escrever, será que essa system call ela deve bloquear ou não o processo? Então, existe no geral é óbvio que as system calls elas são bloqueantes. Quando eu vou fazer uma operação de entrada e saída, se eu vou fazer, por exemplo, uma operação de leitura, os dados não estão presentes, então o processo vai para o estado de bloqueado. Então, o sistema calls bloqueantes, elas são fáceis de entender, mas elas são insuficientes para algumas necessidades. Por exemplo, os jogos. Então, imagina que você vai ler um caractere do teclado, você está fazendo um jogo, criando um jogo, e você vai ter que ler um certo caractere do teclado. Aí, se o usuário não clicar nada, o seu processo, o seu jogo fica bloqueado e não faz nada. É óbvio que isso não funciona para jogos, né? Então, aí, para jogos, no caso, a gente precisaria de ter uma System Call não bloqueante. Eu teria que saber se o usuário teclou alguma coisa. Se ele não teclou, eu continuo em frente fazendo outras coisas, certo? Bom, então eu tenho System Calls não bloqueantes. E qual que é a ideia da System Call não bloqueante? Ela retorna o mais rápido possível. Então, o grande exemplo aqui de System Call não bloqueante é o Select, tá? Eu pessoalmente não sei de nenhum outro exemplo a não ser o Select. O que faz o Select? Ele dá uma olhada para ver se eu tenho dados prontos para leitura ou escrita. E aí, isso aqui funciona muito, geralmente está relacionado com sockets. Então você dá uma olhada em quais sockets, por exemplo, que você está esperando dados e olha que dados chegaram para quais sockets. Aí, dependendo de quais sockets receberam dados, você depois faz aqui a operação de leitura com base nos sockets que receberam dados, tá bom? Então, uma system call aí não bloqueante, select. Existem outras system calls que são assíncronas. Só que elas são difíceis de usar e a gente vai estar vendo aí na transparência seguinte, a transparência 1324. Mas ela roda de forma assíncrona e depois que a entrada e saída é completada, né? Aí o kernel manda um sinal falando que a operação foi completada. Então ela não bloqueia o processo, deixa o processo rodar, mas quando a leitura ou escrita foi terminada, então o processo recebe um sinal para isso. Só que isso daí é difícil de usar. Eu pessoalmente nunca usei e não conheço ninguém que tenha usado na vida, tá bom? Mas vamos ver a ideia aqui. Então, primeiro vamos falar o que seria uma system call síncrona e assíncrona aqui, vai. A assíncrona é essa bloqueante normal que a gente conhece. Então, o sistema operacional, o processo faz uma operação de leitura e o processo que fez o pedido, o requesting process, o processo que fez o pedido, ele fica esperando, ele fica aqui esperando no estado de bloqueado. O sistema operacional coloca ele no estado de bloqueado, na hora que chega os dados, ele vai para o estado de read, pronto, desbloqueado, e fica aí na fila para ganhar a CPU, tá? Em uma system call aqui assíncrona, que é o que a gente vai estar discutindo agora, o processo ele pede uma operação de leitura, mas ele não vai para o estado de bloqueado, ele continua rodando normal. Enquanto isso, o sistema operacional por baixo ele fica lá tentando, ele dispara a leitura do disco, sei lá, né? Na hora que chegam os dados,
o sistema operacional fica sabendo pelas interrupções e tal. Aí o sistema operacional, depois que tem os dados bufferizados, ele envia aqui um sinal, ele dá um sinal para o processo que pediu os dados, de tal forma que agora o processo pode trabalhar com os dados que pediu. Então isso aqui seria uma system call assíncrona. Eu nunca vi ninguém usando isso, mas, bom, então é isso daí.